O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi detido hoje pela Polícia Federal após ordem do ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos diretamente agora ao vivo para Brasília falar com o repórter Igor Damasceno. Boa tarde, Igor. Novamente, agora conta pra gente qual foi o motivo da decisão. Por que é que o Felipe Martins já foi preso? Boa tarde novamente a você e também a todos que nos acompanham, Kobayashi. O Felipe Martins foi preso preventivamente em casa, na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a trama golpista, entendeu que Felipe Martins descumpriu uma medida cautelar ao fazer uso da rede social LinkedIn. É uma rede social para networking e vagas de trabalho. Ele acabou descumprindo a medida cautelar. Para a gente entender melhor essa história, a gente precisa voltar lá na semana do Natal. Naquela semana, o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, fugiu do Brasil. Ele já estava condenado pela trama golpista e fugiu do Brasil para o Paraguai. Por lá, ele tentou, com documentos falsos, fugir para outro país ainda mais distante, El Salvador. Foi descoberto pela polícia paraguaia, que avisou as autoridades brasileiras dessa fuga. Silvinei Vasquez voltou para o Brasil, já está no complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, preso preventivamente. Ele está condenado, mas como os recursos ainda não se esgotaram, a prisão é preventiva por causa dessa fuga. Aí, no sábado, o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que outros 10 condenados na trama golpista, que também aguardam o trânsito em julgado em liberdade, eles poderiam oferecer risco de fuga, já que virou uma certa tendência dos condenados pela trama golpista. Então, ele mandou todo mundo preso de forma domiciliar. Essas pessoas estavam monitoradas com tornozeleira eletrônica e tinham que cumprir uma série de regras, entre elas, não utilizar as redes sociais. Entre as pessoas que estavam na prisão domiciliar desde o último sábado, estava Felipe Martins. Mas o ministro recebeu informações de que o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, por meio dos advogados, utilizou a rede social LinkedIn, descumprindo uma das regras. Inicialmente, Moraes deu 24 horas para a defesa se explicar. A defesa negou que ele tenha utilizado as redes, que na verdade as redes sociais dele estão em posse dos advogados, mas a decisão do ministro era clara. Ele não poderia utilizar as redes sociais nem mediante terceiros, o que caracterizou então o descumprimento da regra. Por isso, Felipe Martins foi preso hoje preventivamente por causa dessa situação. Muito obrigado, Igor Damasceno, diretamente de Brasília. Deixa eu chamar aqui já o Luiz Augusto Durso para analisar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando a prisão preventiva de Felipe Martins, envolvendo o uso das redes sociais, o LinkedIn, no caso, o Durso, que foi o motivo ali trazido pelo ministro na sua fundamentação, na determinação da prisão. Como é que você analisa essa tese defensiva de que não foi ele a acessar, mas sim os seus advogados para tentar fazer prova com algum dos conteúdos ali das redes sociais? Olha, Nelson Kobayashi, tem 2 pontos que eu queria destacar e fazer uma reflexão com vocês e com toda a audiência da Jovem Pan. Primeiro ponto é a situação da determinação da medida cautelar da proibição de utilizar as redes sociais. A pergunta é, quando um juiz, o ministro, determina que não se utilize as redes sociais, você está proibido de logar nas redes e olhar o conteúdo ou você está impossibilitado de publicar conteúdos? A interpretação, Koba, sempre foi que a proibição da utilização das redes sociais era de se manifestar nas suas redes sociais, fazer postagens, publicações, comentários, compartilhamentos. Sempre foi essa interpretação. Mas, nesse caso, a interpretação dada pelo ministro Alexandre de Moraes foi que a utilização era ampla, a fala, a proibição. Então, não podia nem logar. E o LinkedIn, essa rede social utilizada muito para profissionais, para procurar emprego, etc., ela, como bem disse o nosso jornalista, ela mostra as últimas visitas. E aí alguém viu que o Felipe Martins teria visitado recentemente seu perfil, vale dizer, alguém estava usando aquele perfil. Então, superado o primeiro ponto, que é contraditório, que é polêmico, que seria o que é utilizar as redes, se é falar por ela ou não, e aí o ministro fala, não, utilizar qualquer coisa, nós vamos para o segundo ponto, que é, tudo bem, ele está proibido de utilizar as redes sociais, mas terceiros podem utilizar por ele? Eu entendo que sim, Você pode
principalmente logar na rede social de um cliente através, por exemplo, dos parentes, para buscar algum tipo de conteúdo que você vai usar na defesa, para buscar algum tipo de prova. Isso, a proibição da cautelar é personalíssima. O réu ou o investigado, ele está proibido de logar nas redes sociais e não ninguém utilizar as redes sociais dele. Diferente se alguém, por exemplo, tivesse feito uma postagem. Aí eu entendo que é uma utilização por terceiros. Você, na verdade, só está pedindo para alguém logar e publicar por você aquilo que você deseja falar. Agora, o acesso para consulta por terceiros não me parece ser uma violação direta à determinação, e eu acho que o ministro aí extrapolou na determinação da prisão por essa razão, porque, como os advogados alegaram, a utilização não era pelo réu e não há nenhuma prova a comprovar o contrário, a dizer, não, realmente foi ele que logou nas redes sociais. Quero a sua opinião sobre isso, senhor Fábio Piperno. Eu também acho que o tema é bastante controverso. E o Durso citou um excelente exemplo, porque, vejam, se eu estou numa situação como a do Felipe Martins, eu acesso, não publico o post, mas eu acesso, por exemplo, o Twitter, sei lá, o Instagram, eu não vou deixar nenhum tipo de rastro muito visível. Agora, se eu acesso o LinkedIn, sim. Então, isso já traz algo não muito uniforme, né? Quer dizer, então, o que seria a violação, né? Eu acessar de forma sigilosa, secreta, essas duas outras redes que eu citei, ou, por exemplo, acessar o LinkedIn, que deixa esse tipo de vestígio. Então, isso para mim realmente é algo importante. E vejam, quando houve a primeira suspeita em relação a um possível descumprimento de cautelar feita pelo presidente Bolsonaro, lá atrás, envolvendo inclusive imagens que ele teria feito lá para o YouTube e tudo mais, o presidente recebeu um prazo para fornecer as suas justificativas. E aí o ministro avaliou se as razões eram ou não justificáveis. Então, me parece que nesse caso, ocorrendo esse tipo de dúvida, se foi ou não o Felipe Martins que acessou, e é evidente que a conta dele acessou, que está lá, né, deixa o vestígio, mas quem foi? Foi ele ou foi, por exemplo, alguém que tivesse a conta dele? Então, era natural que houvesse um prazo para que as justificativas pudessem ser feitas. Bem lembrado, hein, o senhor Fábio Piperno. Fala, Gani, você pediu? Não, é bem rápido e, para falar a verdade, é uma dúvida que eu quero tirar com o Durso. Há previsão legal para suspensão de rede social no Brasil, de você não poder utilizar uma rede social, mesmo que tenha sido Felipe Martins? Existe essa previsão legal, Durso? Olha, o ministro, quando determinar a proibição da utilização, poderia ele oficiar diretamente a plataforma para congelar aquela rede social. Isso seria possível. Não há previsão expressa, mas para cumprir uma medida cautelar, inclusive seria até melhor. A sua pergunta é ótima, Alan, se me permite tomar 20 segundos da sua fala, porque aí isso gera o resultado de afastar as dúvidas, porque já que ele não pode nem logar, nem acessar para ver o conteúdo, já determina imediatamente que as plataformas suspendam parcialmente o acesso daquele perfil. Pronto, isso é possível, mas não foi feito. É uma ótima pergunta. Só que tá mais fácil o ministro determinar que a pessoa não entre na rede social, porque essa coisa dele mandar ofício para as plataformas tem gerado problemas para ele lá nos Estados Unidos, inclusive. A gente se lembra da situação toda lá envolvendo o Rumble e outras plataformas mais. A gente